Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bom, pessoal, e nós estamos de volta e agora com uma convidada assim que nos emociona. É a Marina Costa, filha do Toninho, que morreu há quase 20 anos, assassinada ali na Avenida Mackenzie, um caso ainda em aberto. Mas, Marina, você está a mesmíssima Marina. Bem-vinda. Obrigada Zezé, obrigada Rose pelo convite. Eu sempre agradeço muito a imprensa, que eu acho, vocês duas, inclusive, que acompanharam, né, o meu pai desde a campanha. A gente estava conversando agora, lembro muito de vocês. E eu agradeço sempre a imprensa, porque uma das lutas, dentre várias que eu, minha mãe, a gente faz, é para que essa história não caia no esquecimento. E eu acho que a imprensa sempre fez esse papel de trazer à tona, de lembrar da história do meu pai. E então é sempre importante para a gente o apoio de vocês. Marina, como que foi viver, né, esses 20 anos sem o seu pai e lembrando assim aquele 10 de setembro, um negócio 10h30 da noite, aquela informação de que tinham matado o prefeito? Eu lembro que a gente correu lá para Mackenzie e foi assim um negócio assim que nós não estávamos esperando, né? Como que foram esses 20 anos? Como que foi uma filha de 14 anos, que você tinha 14 anos, o teu pai ali morto por conta de um sonho que ele tinha de ser prefeito, de ajudar essa cidade? Como que foi a tua vida? Bom, eu acho que eu sempre falo que tem dois lados, né? O primeiro lado, que é o lado pessoal, que não tenho nem palavras para descrever quanto isso foi pesado na minha vida, né? Quanto isso foi muito, muito difícil. Já não é fácil perder um pai com 14 anos, em circunstâncias normais, muito mais difícil perder um pai assassinado. E acho que em 20 anos, além de ter perdido meu pai, ter esse sentimento de injustiça, de até hoje a gente não ter uma resposta de quem matou e quem mandou matar o meu pai, né? Então, é muito duro viver a vida e não ter o meu pai presente em vários momentos importantes da minha vida, e também muito duro viver com esse sentimento de injustiça, no qual, né, até hoje eu não tenho uma resposta, né, e não tenho... Viver na impunidade é muito difícil. Em algum momento você assim, fala assim, meu Deus, meu pai lutou tanto por justiça, acreditava, né, na humanidade, vocês se sentiram desamparados? Por que eu estou perguntando isso? Eu me lembro que a sua mãe, o teu tio, vocês buscaram a Polícia Federal para poder investigar esse crime e não conseguiu, né? Como que você vê esse apoio? Vocês se sentiram desamparados por aqueles que vocês achavam que eram amigos e que acreditavam no mesmo país que vocês acreditavam? Bom, eu acho que foi muito difícil todo esse trajeto, né, de 20 anos lutando pela investigação do crime. E em nenhum momento, eu posso afirmar isso hoje, em nenhum momento teve em nenhum momento teve uma investigação numa linha de um crime político, numa linha de investigar o que realmente meu pai contrariou todos esses anos. A gente fala sempre que, assim, muitas pessoas, os próprios promotores, né, do Ministério Público colocaram, mas ele ficou 8 meses no governo, o que ele pôde fazer em 8 meses? Acho que quem faz uma fala dessa não conhecia a história do meu pai na cidade de Campinas, né?
que o meu pai, muito antes de ser eleito prefeito, ele já era, talvez, sei lá, poderia usar como um guardião da cidade, né? Ele lutou contra vários interesses, ele tem uma história de embate contra a especulação imobiliária, ele tinha ação contra várias empreiteiras na época, pessoalmente, né? Ele tinha ações populares contra essas empreiteiras. Então, meu pai, ele contrariou muita gente por muito tempo, antes de ser prefeito, e sendo prefeito, ele próprio falava isso, já ouvi ele falar várias vezes, de que naquele momento ele tinha a caneta na mão, então ele tinha um poder muito maior, né, para fazer essa luta que era parte da vida dele, né, que era a história dele, essa luta por uma cidade melhor. Eu sempre falo que meu pai, ele não fez uma carreira de político, meu pai não era um político, né, meu pai tinha esse sonho de ser o prefeito de Campinas, ele era um urbanista, então meu pai tinha um outro projeto para a cidade, e hoje eu vejo com, assim, cada vez mais nítido de como isso era impossível, né? Tanto que ele não está aqui hoje. Marina, você acha que algum dia esse crime vai ser esclarecido? Você tem essa esperança ou você perdeu essa esperança já? Olha, Zezé, primeiro que assim, amanhã, dia 10 de setembro de 2021, o crime prescreve. E mesmo que se descubra quem matou o meu pai, pela justiça, hoje já, a partir de amanhã, a pessoa não é mais, não responde mais por esse crime, sim. Então, assim, eu acho que se algum dia isso vier à tona, vai ser porque alguém vai dar com a língua nos dentes, ou não sei, vai ser de uma outra forma que a gente vai descobrir essa história, porque investigando, né, pela investigação da polícia, do Ministério Público, essa esperança eu já perdi faz tempo. Tá. Quando você... Mas assim, né, de fato, o crime prescreve amanhã, são 20 anos, não vai ter um punido por esse crime. Mas assim, você ainda gostaria de saber por que se teve mandante, se não teve, mesmo sabendo que quem fez isso não vai pagar aqui nessa terra por isso, né, pela lei aí dos homens? Claro, eu acho que enquanto eu estiver viva e o que eu puder fazer, com certeza né, uma pergunta, é muito duro viver com a injustiça. Eu falo, o sentimento de injustiça é um sentimento muito difícil, né? Muito difícil. Claro que a vida segue, né? As coisas vão acontecendo, mas é muito duro e principalmente ver que meu pai fez essa luta na cidade. Ele sempre foi uma pessoa que lutou contra a injustiça. Então é revoltante ver que a gente mora num país que a justiça não funciona, né? Marina, e diante de tudo que vocês passaram, eu fico imaginando como que é a tua atuação política, se você tem, se você não tem, se às vezes você fala assim, meu pai nunca deveria ter sido candidato a prefeito, porque ele estaria aqui conosco ainda. Como que é essa tua relação hoje com a política brasileira e com essa questão dos rumos do país? Olha, Rose, eu vivo política porque eu nasci na política, não tenho como, assim, nunca fui filiada, não fui filiada, fui já afiliada em algum partido político, mas hoje em dia não tenho, não é do meu interesse seguir uma carreira política, mas a política faz parte da minha vida e com certeza esse é um assunto que está presente sempre comigo, né? E é muito difícil, acho que hoje a gente está passando um momento, inclusive, quando meu pai morreu, eu achei que a situação política nunca poderia ser pior. E assim, é muito triste ver que depois de 20 anos a gente está vivendo tudo isso que a gente está vivendo hoje. Acho que tá muito difícil a política nesse país, né? É duro a gente viver ainda num país que a injustiça né, prevalece
num país que é muito fácil matar um prefeito que foi eleito democraticamente, né? Um prefeito que foi eleito por um projeto político no qual tiraram ele desse cargo e nada foi feito. Então, que democracia é essa que a gente vive, né? Que é tão fácil tirar um prefeito eleito de uma cidade de 1 milhão, mais de 1 milhão de habitantes, sem que nada seja feito, né? Que país é esse? Marina, bom, vamos falar. Hoje o Toninho seria avô, né? Sim. E como que foi essa coisa de quando você pegou o teu filho nos braços? Você pensou primeiro no seu pai ou não? Eu acho que tem que pensar, não tem jeito, né, Marina? Sim, é muito difícil. Foi a primeira pergunta que você me fez. Acho que todos os momentos importantes da minha vida, a ausência do meu pai é sempre muito, muito forte, né? Muito difícil tudo isso. Mas a vida vai continuando, né? E acho que isso é muito... Isso também é uma forma da gente conseguir continuar a levar essa história adiante também, né? Então... É uma resistência, né? Sim, é uma forma da gente poder não fazer essa história do meu pai cair no esquecimento. A tua mãe, como é que ela tá? Porque a gente não viu mais a Rosiana e tivemos muito contato, assim, a gente teve muita proximidade com ela. Como é que tá a Rosiana? Sim, a minha mãe tá bem, a gente tá num momento, acho que sempre essas datas são momentos difíceis, né, pessoalmente pra gente, mas também um momento de uma certa revolta, né, da gente ter que chegar em 20 anos e nada ter acontecido. Acho que é um momento que a gente, assim, cria uma revolta da gente não conseguir ter esclarecido esse crime, né? Agora, Marina, quando você pensa assim nessa questão toda do crime e tudo, você acha que houve durante a investigação mais desejo de criar factoides para poder não se chegar aos verdadeiros assassinos, ou você acha que foi uma falha mesmo, incompetência da polícia? Qual que é a percepção que vocês têm? Olha, Rose, eu acho que é um pouco de tudo. Eu acredito que em nenhum momento, assim, lendo... Antes eu tinha 14 anos, né? Hoje eu já tenho uma compreensão, assim, lendo o inquérito, lendo o parecer que o juiz Torres deu, que assim, é algo bem detalhado sobre toda a investigação que a polícia e o Ministério Público acataram. É revoltante ver certas coisas que aconteceram. Então, assim, desde o primeiro momento da cena do crime, né, que não foi nem 1 minuto preservada. Por exemplo, eu fiquei sabendo que o meu pai tinha morrido porque eu liguei no telefone dele e atendeu uma pessoa respondendo como sendo da polícia. Então, por exemplo, meu pai estava morto no carro, o policial pegou o telefone da cena do crime e estava atendendo as chamadas que estavam fazendo no celular dele, né? Já começa por aí. Aí, toda a perícia se perde, né? Eu não sou investigadora, mas, assim, o mínimo que eu acho que a polícia deveria ter feito no primeiro momento era preservar a cena do crime, né? Então, assim, as cápsulas que foram encontradas, não se sabe direito como que chegaram até a polícia, as pessoas levaram dentro do bolso, né? Foram pessoas que encontraram as cápsulas na cena do crime, assim, assim, às vezes eu fico pensando, é só incompetência, né? É só incompetência isso ou é algo que também não se teve nenhum interesse em apurar, né? Por que não se preservou a cena do crime? Por que todas as... né? Por que a polícia em nenhum momento também investigou a linha de
de um assassinato político. Por quê? Eles dizem, o Ministério Público está falando agora que eles nunca descartaram ser um crime político, mas o que eles fizeram, né? O que eles investigaram? Quais foram os interesses que meu pai contrariou que foram investigados nesse processo? Nenhum, né? Quantas, assim, até existem testemunhas oculares da cena do crime, existem testemunhas que contaram histórias que também não batiam com a realidade, só porque apareceram outras testemunhas, né, que inclusive meu tio conseguiu contato de algumas para que a primeira tese da polícia de que eram pessoas andando de moto que assassinaram meu pai, e depois isso cai também. Então eu vejo que, assim, por incompetência ou por não querer solucionar esse crime, né, se colocaram cenas muito estranhas nessa investigação. Isso eu não tenho dúvida. Isso ficou claro com o parecer do juiz Torres, que disse que não tinha cabimento, né? Não existiam provas para que a polícia encerrasse o crime e o Ministério Público acatasse para levar o Andinho a júri popular. O próprio Andinho, que tem sei lá quantos anos nas costas, está preso desde então, ele não assume esse crime, né? Ele não assume que ele matou o meu pai. Então, assim, se foi incompetência ou uma vontade de não esclarecer esse crime, eu acho que foi muito complicada essa investigação. Marina, assim, era uma época em que Campinas atravessava um inferno. Né? A gente tinha os sequestros, a gente tinha tido, havia 2 anos, aquela história do roubo da cocaína lá na central da Polícia Civil, daqui ali na Andrade Neves, um negócio inacreditável, né? Quase 400 quilos de cocaína levados do prédio da Polícia Civil. E a Rosana Melotti sendo executada em frente à casa dela, numa história muito estranha, era uma cigana também, que tinha havido um roubo de ouro na casa dela, enfim. Um momento de Campinas, assim, horroroso. E que tinha uma polícia também envolvida em tudo isso, inclusive muitos condenados, acho que 2 condenados, por envolvimento com um dos principais grupos, que era o Bando do Andinho, que agia aqui. Você consegue, assim, ter respeito pela polícia e você olha para a polícia e desconfia? Olha, Zezé, eu acho que, assim, falar na polícia em geral é um pouco difícil, mas, assim, eu não confio na polícia de Campinas, porque olha o que aconteceu com a investigação do crime do meu pai, né? E é muito complicado porque, assim, inclusive no começo da investigação, algumas pessoas, alguns delegados e policiais envolvidos na investigação do crime do meu pai eram, inclusive, delegados que foram investigados na CPI do narcotráfico, que teve aí na década de 90, né? E que, inclusive, meu pai estava presente nessa CPI. Ele aplaudiu algumas pessoas serem presas, né? Que foi um marco aí na cidade de levantamento de algumas pessoas envolvidas com narcotráfico. Então, assim, é difícil, né, a gente confiar numa investigação que em nenhum momento se mostrou ser uma investigação séria, né? Acho que, assim, tanto a polícia quanto o Ministério Público em nenhum momento se colocaram em fazer uma investigação séria. Isso porque o meu pai era o prefeito da cidade, né? É um caso que tem uma visibilidade da imprensa, é um caso que tem um interesse em ser esclarecido, né, pela população. Olha como a gente foi tratado, como a família foi tratada pela polícia e pelo Ministério Público, né? No primeiro momento, a gente não imaginou que ia acontecer isso, né? No primeiro momento, a gente achou que ia haver um empenho político, um empenho da polícia, um empenho do Ministério Público de
de ir atrás do que realmente aconteceu. Mas isso não aconteceu em nenhum momento. É difícil eu falar que eu acredito numa polícia que fez né, que levantou hipóteses falsas, numa polícia que fez uma investigação sem nenhum protocolo, né? Numa polícia que fez uma investigação totalmente, assim, desprezível, no meu ver. E que até hoje bate nessa tecla, né? É importante falar isso, que mesmo com o parecer do juiz Torres lá em 2009, com a reabertura do caso em 2011, até hoje eles batem nessa tecla. Uhum. Tem um ouvinte aqui que está dizendo assim, o César Costa, isso é sério? Vocês realmente não sabem quem matou o prefeito? 50% da cidade sabem, eu acho que não. Se quiser achar o assassinato, aí ele responde, né? Se quiser achar o assassino do Toninho, é só tirar a polícia e o judiciário de Campinas. É uma coisa séria. O judiciário foi o que recusou a tese que foi apresentada pela... Então, assim, eu acho que nesse ponto ele está... Talvez ele esteja falando do Ministério Público, não sei, né? Pode ser. Agora, pode falar, Marina. Eu acho o seguinte, eu acho que quando me fazem essa pergunta, né, se a gente sabe quem matou o meu pai, é muito difícil, porque eu acho que, assim, sem uma investigação séria, eu não sou investigadora, né, acho que, assim, fica muito no disse, não disse, e, assim, e meu pai teve um embate contra tanta coisa, então eu posso numerar tanta coisa que ele contrariou, desde... Meu pai contrariou, como eu já disse aqui, mesmo antes de ser prefeito, ele tinha um processo, tinha ações populares contra Camargo Correia, contra Odebrecht, né, que agora veio aí à tona várias coisas. Meu pai tinha um embate depois, como prefeito, ele mandou a dívida pública da cidade para o Ministério Público avaliar, isso nunca foi feito, né, que prefeito que fez isso, mas isso não foi feito pelo Ministério Público até hoje. Depois ele assinou uma APA em Sousas e Joaquim Egídio, que inclusive ele me levou nesse dia, eu tinha 14 anos, ele me levou para dizer que ele estava assinando uma coisa para o futuro da cidade. Hoje, quantos condomínios não existem em Joaquim Egídio e Sousas, numa área de preservação, né, que era uma preservação de manancial, lá uma área bem importante para a cidade expandiu sem, né? Então, assim, depois meu pai tinha a questão da expansão de Viracopos, que também era algo que ia acontecer de qualquer forma, era uma coisa federalizada, né? Que o aeroporto ia expandir, e meu pai tinha um projeto como arquiteto de fazer um bairro piloto com aquelas comunidades ali que ficavam na beira da pista. A maioria das pessoas toparam fazer isso. Só que ali na beira da pista é um lugar também muito complicado, né? Ali, acho que ali tem um fluxo de coisas um pouco ilícitas, né? Um fluxo de coisas ilícitas. E assim, e tudo isso meu pai contrariou. Meu pai fez uma redução no contrato de lixo importante também no governo dele. Então é muita coisa que eu vejo que ele mexeu, entendeu? Então é difícil eu apontar que foi um crime político, não tenho dúvida. Mas agora dizer exatamente o que foi... Agora sim, para a gente terminar a entrevista... Sim. Para terminar a entrevista, você tem vindo a Campinas ou você não gosta mais de voltar em Campinas por conta dessa história toda? Qual que é a tua relação que você tem com a cidade? Eu volto, a minha casa ainda é aí, eu vou sempre para Campinas, tenho uma relação, eu nasci em Campinas, tenho família em Campinas, então Campinas ainda é uma cidade muito importante na minha vida e sempre vai ser. Eu, infelizmente, tive que sair da cidade, né? Inclusive, logo depois do assassinato do meu pai, um pouco por medo, né? Porque a gente não sabia um pouco contra quem que a gente estava mexendo. E também
por uma questão de eu continuar minha vida num lugar que eu pudesse ter um pouco de Paz. não sei, um pouco de paz, né? Mesmo que isso não seja possível, mas assim, para que eu conseguisse levar a minha vida também. Mas Campinas faz parte, sim, da minha história e da minha vida e da história do meu pai, e acho que isso é muito importante pra gente, né? Pra família toda. E agora eu só queria... Posso só falar mais uma coisa, Rose, que acho que eu não falei, que é importante? Então, agora, com esses 20 anos, né, se completando agora de impunidade, no caso do meu pai, a família, eu, minha mãe, o nosso advogado, tá levando, depois de amanhã, um pedido à OEA. Então, é isso que a gente está fazendo agora. A gente vai entrar com um pedido no OEA. Porque... O que é o OEA? A OEA é a organização... OEA, eu entendi AEA. OEA. Não, OEA. Isso, para a Corte Interamericana, né? Que vai... A Corte Interamericana da OEA, porque a gente está levando esse caso como um caso de omissão do Estado brasileiro na investigação do assassinato do meu pai. Então, a gente vai protocolar isso na OEA para que fique registrado e para que a OEA possa tomar suas devidas providências de que o Estado brasileiro foi omisso, né? Não, a entrada da Polícia Federal não foi em nenhum momento... Essa foi a nossa grande luta, foi a grande luta da minha mãe, que pediu isso desde o momento que meu pai foi assassinado. Uma investigação pela Polícia Federal que foi recusada, alegando que a polícia do estado de São Paulo e a polícia de Campinas tinham capacidade para investigar, coisa que não foi o que aconteceu. E então a gente está entrando com esse pedido depois de amanhã para que fique registrado de que o assassinato do meu pai não foi devidamente investigado, né? Teve uma omissão do Estado brasileiro. Tá certo. A gente vai colocar. Marina, muito obrigada, viu? Eu disse para Zezé que foi uma entrevista assim, muito emocionante, muito triste. Eu tive que desligar, às vezes, a câmera para poder secar os olhos, porque realmente é uma história que faz parte da nossa vida, né? Sim, não sei, sim, é muito difícil mesmo. É muito difícil, muito difícil, muito difícil. Manda um beijo para sua mãe. Fala para ela que eu gosto muito dela, né? Assim, a gente acabou se aproximando nessa história muito trágica, né? Mas manda um beijo para sua mãe, para seu tio, para você também, que você possa lutar por um país melhor para o seu filho, né? E que você continue resistindo, tá? Continuaremos. Estamos dando a continuação agora nisso, na OEA. Então, esse vai ser o nosso próximo passo. Tá certo. Muito obrigada, viu, Marina? Obrigada a vocês. Obrigada, Zezé. Obrigada, Rose, viu? Obrigada, Marina. Um beijo para você.